Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma aula do nosso querido DPA Direção Pedro Augusto e hoje vamos ao estudo de caso, beleza? Vocês vêm aí numa sequência até longa, né, de comentários a respeito do livro Fortaleza de Rafael Lano Cifuentes. Hoje nós vamos quebrar um pouco essa sequência e vou comentar como de hábito, como fazemos aqui mensalmente, um ou mais de um, a depender do tempo e, enfim, do que seja necessário, dos e-mails enviados aqui para a nossa curadoria, beleza? Então, pessoal, olha só, sem mais delongas, né, eu vendo as caravanas que chegaram já aqui no YouTube, muitíssimo obrigado. Cheguem mesmo, espalhem a boa nova. Ah, inclusive, só fazer um parênteses, né? O pessoal que é do DPA e que está. Cadê meu Deus? Sim. E que está aí por perto de Salvador, Bahia. Dia 14 teremos farol aí em Salvador. Beleza? Eu sei que isso aqui vai ficar meio datado. Se depois o indefectível Caio quiser fazer a gentileza de dar aquela podada linda, vai ficar completamente à vontade. Mas de todo modo, falando aqui ao vivo, se vocês estiverem aí por Salvador, Bahia, ou então estiverem próximos, enfim, dá tempo de comprar a passagem. Dia 14 de abril, Farol 21 em Salvador, beleza? Mas de todo modo, vamos embora. Ah, hoje eu vou falar a respeito de um e-mail aqui que foi enviado por uma mulher que eu achei primoroso, né? Primoroso pela honestidade e primoroso também pela abordagem que ela deu ao questionamento dela. Veja só, ela começa dizendo o seguinte: Olá, Pedro. Tenho dúvidas com relação ao sofrimento. Se o sofrimento é o que traz a redenção, Deus ama mais os que sofrem mais? Uma excelente pergunta. Veja, se o sofrimento é o que traz a redenção, Deus ama mais os que sofrem mais? Excelente pergunta. Os que não tiveram grandes sofrimentos na vida têm menos chances de ir para o céu? Como isto se relaciona com a frase aos que muito foi dado, muito será cobrado? O muito dado são os nossos privilégios? Porém, ser privilegiado de muito conforto e facilidades não dificultaria o contato com o sofrimento? Veja, o que ela está dizendo aqui é o seguinte: que algumas pessoas recebem mais do que outras. E isso que elas recebem foi dado a elas, né? E ela faz a seguinte relação: se a Escritura está dizendo que muito será cobrado aquele que muito foi dado, mas ao mesmo tempo, se você recebeu muito, você se afasta da glória eterna, como é que funciona isso? Quer dizer que a providência ela lhe dá uma possibilidade a menos de você salvar, é isso que acontece? Pois bem, continuando a série de dúvidas. Só é possível evoluir através do sofrimento? E aí ela continua, né? Já sofri bastante na minha vida. Depressão, compulsão, aborto na adolescência, abuso infantil. Mas faz um tempo que minha vida é relativamente tranquila. Marido maravilhoso, situação financeira confortável, financeira da própria empresa. Tem filhos que demandam muito, mas são só os perrengues do dia a dia. E são esses perrengues o máximo de sofrimento que ela participa atualmente. Quer dizer, coisas próprias de cuidar de uma pessoinha pequena. Cuidado quando cai, quando chora, briga de irmãozinhos, comida, escola, enfim, aquela dinâmica toda do meio familiar, mas que, por mais que às vezes seja penosa, no sentido que dá trabalho, cansa um pouco, mas não é um sofrimento gigantesco, algo que lhe tira o chão, algo que lhe destrói completamente. Pois bem, ela disse que esses sofrimentos domésticos são os únicos sofrimentos de que ela participa hoje em dia. E aí fala que, obviamente, tudo pode mudar, pode se perder alguém, descobrir uma doença, enfim. Mas em momentos tranquilos da nossa vida, devemos nos colocar voluntariamente em situações de desconforto, penitências e banho gelado, por exemplo, para nos aproximarmos de Deus. E mandou um abraço, minha querida. Muito obrigado de coração. Sua pergunta é muito boa. Quer dizer, são várias perguntas, né? Mas seu e-mail como um todo é muito bom. Veja, vamos lá. Começando do começo. Vamos falar a respeito dessa questão do sofrimento, tá certo? Por quê? Porque as pessoas têm uma impressão de que a vida cristã, a vida católica em específico, ela é quase toda um apologia à dor.
uma apologia à tristeza, uma apologia ao sofrimento, e realmente não é assim que a coisa funciona, né? De modo algum é assim que a coisa funciona. Essa confusão se dá porque, de certo modo, existe no catolicismo uma proximidade com o sofrimento. Existe no catolicismo uma absorção do sofrimento pela revelação divina. O que é que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que todas as coisas que existem, elas existem para serem transformadas à luz da revelação. Então, quando Nosso Senhor vem e diz que vai fazer nova todas as coisas, isso não significa dizer que essa novidade é a destruição das coisas. Não, pelo contrário, é a transformação delas. Então, o que acontece é que quando o Verbo se encarna e eleva tudo a si mesmo, naquela profecia de quando eu for elevado, atrairei todos os homens a mim. Mas ele atrai não apenas todos os homens, mas todas as coisas que tocam a vida humana. Então não é que ele atrai apenas um indivíduo a si. É que ele atrai um indivíduo e todas as coisas que são humanas naquele indivíduo. Isso significa dizer que quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Quando eu for levantado da terra, atrairei toda felicidade a mim, toda tristeza a mim, todo trabalho a mim, toda vida doméstica a mim, toda vida profissional a mim. Então, todas as coisas que existem no mundo humano, elas são reconfiguradas pelo sacrifício da cruz, certo? E nós estamos aqui numa segunda de uma Semana Santa de 2024. Né? Então é muito propício e essa é uma das razões pelas quais eu escolhi essa dúvida para ser comentada aqui. Então perceba, a cruz é a síntese humana, do drama humano, e na cruz todo o drama humano é divinizado. Então a alegria é divinizada, mas o sofrimento também é divinizado. Isso significa dizer que no catolicismo, eu digo catolicismo porque, obviamente, é a religião que eu pratico. No catolicismo, você não tem um escândalo diante do sofrimento. Assim como você também não tem um escândalo diante da alegria. Você não tem um escândalo diante da necessidade do trabalho. Você não tem um escândalo diante do lazer. Você não tem um escândalo diante do sexo. Você não tem um escândalo diante da virgindade. Você não tem um escândalo diante de nada que seja humano. Porque tudo que é humano já foi divinizado ao ser levantado junto com a cruz. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Então, todas as coisas humanas, repetindo, estão ali divinizadas pelo sacrifício redentor. Essa ausência de escândalo com o sofrimento e essa percepção do sofrimento divinizado, ela é escandalosa para quem não tem a percepção do divino. Então perceba, essa ausência de escândalo com o mal, essa ausência de escândalo com a dor, ela é causa de escândalo para quem não consegue enxergar a dor de uma maneira transcendente. Para quem só consegue enxergar a dor, digamos assim, das nuvens para baixo, né, do céu para baixo. Só nesse mundo imanente aqui, só nesse mundo material. Como isso não é um problema para nós, então isso termina sendo um escândalo para os outros. Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer, tá certo? Ou seja, não é que se faz uma apologia ao sofrimento, é que primeiro não se tem um medo e um escândalo diante do sofrimento, porque o sofrimento, assim como todas as coisas humanas, foram divinizados a partir do momento em que o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, redime todo o gênero humano. Porque ele redime o gênero humano e tudo aquilo que é humano é redimido, inclusive o sofrimento. Pegaram esse ponto? Né? Entenderam esse pedaço aqui? Beleza? Posso continuar? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Posso continuar? Tá tranquilo? Pronto, ótimo. Então vamos continuar. Veja, dito isto, há um raciocínio seguinte. Qual é o raciocínio seguinte? Para a gente compor aqui o mosaico. É que o sofrimento, dada a nossa condição, ele não apenas é um dado básico do mundo, como ele é uma necessidade para a consecução do bem. Escutem isso que eu vou dizer. Prestem atenção nisso. O sofrimento, ele é necessário. Certo? E por que o sofrimento é necessário? Porque
embora nós tenhamos sido redimidos, não significa dizer que a nossa natureza foi completamente transformada. Significa dizer que a gente foi chamado a nos unirmos ao Cristo homem perfeito. Só que nós não somos perfeitos. Como é que vai se dar essa aproximação? Essa aproximação da nossa imperfeição com a perfeição do nosso Senhor vai se dar num caminho de sofrimento, não por sadismo de Deus, mas porque a nossa imperfeição faz com que nós sejamos apegados àquilo que é mal. Ora, se eu amo algo, perder aquilo que eu amo é causa de dor para mim. Se eu sou drogado e eu amo estar naquele estado alucinado, eu amo estar sob efeito da droga, eu uso cocaína, por exemplo. Então, aquele efeito da cocaína é algo que eu amo, é algo que me dá um prazer muito grande. Chega o ponto da dependência física, de tanto prazer que dá, de tanto que eu busco aquilo. Perceba que se eu amo tanto aquele estado de alucinação, perder aquele estado de alucinação vai ser para mim causa de dor, porque eu vou perder um amor. Ora, esse processo de aproximação da nossa imperfeição com a perfeição divina é um processo de troca de amores. Então, eu tenho os meus amores menores e eu tenho um amor maior. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar os meus amores menores pelo amor maior. Isso significa dizer que, para eu alcançar o amor perfeito da redenção, eu preciso necessariamente passar pela dor de perder meus amores menores. Sobretudo se esses amores menores forem males. Porque, claro, você tem amores menores, quer dizer, se Deus é o amor perfeito, nada pode ser maior ou igual a ele. Então, todos os amores que não são o amor dirigido a Deus são amores menores. Inclusive o amor do seu pai, do seu filho, o amor de si mesmo, o amor das coisas que você possui, do seu talento. Tudo isso são amores menores. Mas há amores menores lícitos, amores menores bons e amores menores malditos, amores menores muito ruins, que são o que nós chamamos de vícios, né? Mas perceba, até a nossa virtude e a nossa consciência de virtude é um amor menor perto de Deus, sabe? Isso é um problema que eu vejo na bolha nossa, que é o problema do moralismo. O que é que o moralismo faz? O moralismo é o seguinte: a moral, ela é um amor menor. O moralista, ele transforma a moral no bem absoluto. Então ele não é capaz de largar o seu escândalo, ele não é capaz de largar o seu julgamento, ele não é capaz de largar a sua contemplação da própria perfeição moral em vista do amor a Deus. E se, por amor a Deus, ele precisar calar a boquinha dele diante daquilo que ele está profundamente escandalizado, ele vai fazer isso ou ele prefere ser tido como alguém muitíssimo moral? Você entende o que eu estou querendo dizer? Não, esquece isso. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? O moralista, ele transforma a moral no amor maior. Quando, na verdade, a moral é um amor. Mas a gente tem que se desapegar até da nossa imagem moral, muitas vezes, para alcançar o amor maior. E se nós tomarmos, já que estamos numa segunda da paixão, né? Da semana da paixão, a imagem da mulher que derrama perfume nos pés de Nosso Senhor e chora e faz aquela cena aparentemente embaraçosa e ridícula num jantar em que o Cristo é convidado. Se aquela mulher fosse uma moralista, ela nunca poderia ter amado tão perfeitamente Nosso Senhor. Porque ela ia esbarrar nos limites morais do que ela estava fazendo ali. Não é adequado entrar sem ser convidado na casa de alguém que está dando um banquete, por mais que você tenha as condições sociais e culturais da época, que as coisas não eram tão fechadas assim. Não estavam todos eles numa sala, num apartamentozinho de 60 metros quadrados, não era assim que acontecia, né? Todo mundo sabia o que estava acontecendo ali naquele lugar e você tinha uma possibilidade de trânsito no local em que o jantar estava acontecendo. Mas ainda assim, não era adequado chegar alguém ali e derramar aquele perfume que iria incensar a sala toda e começar a chorar e enxugar os pés daquele homem com seus cabelos, um homem que certamente
era um indivíduo tido como profeta e que não poderia ser tratado daquele jeito. Veja, você tinha um conjunto de condições sociais e de pequenas barreiras morais que impediam o ato de amor maior. Se ela estivesse muito ligada a esse moralismo que muitas vezes nós vemos graçar no Instagram e, enfim, nessa bolha mais reacionária em que, de certo modo, nós estamos mergulhados, essa mulher não teria feito o que fez. E ela não teria recebido o elogio do Nosso Senhor, que basicamente disse assim: ela será perdoada porque ela muito amou. Ou seja, ela colocou os afetos, a inteligência e a vontade no lugar certo, que é o amor maior. Então vocês percebem que essa caminhada, né, esse trânsito de abandono dos amores menores até a busca do amor maior, ele será necessariamente um movimento que nos trará alguma dor, porque nós vamos ter que abandonar amores, e abandonar amores é sofrer. Entende? Então, assim, novamente, não é aqui a apologia do sofrimento pelo sofrimento. É uma consciência da hierarquia dos bens. É uma consciência da hierarquia dos amores. Então, a relação que o catolicismo tem com o sofrimento não é uma relação de masoquismo da parte de quem sofre, nem de sadismo da parte de quem permite o sofrer, que é no caso Deus, né? Mas é de uma consciência, de uma hierarquia de bens, que faz com que o indivíduo julgue necessário trocar bens maiores pelo bem, aliás, trocar bens menores pelo bem maior, e aquele que é o bem maior percebe como necessário atrair o indivíduo até ele através dessa troca de amores. Vocês perceberam? Entenderam o que eu quis dizer aqui? Me falem nos comentários. Tá claro o suficiente? Vocês estão conseguindo compreender o raciocínio? Tranquilinho? Pronto, beleza. Então vamos embora. Beleza? Dito isto, vamos à resposta propriamente dita de algumas perguntas dela, né? Se o sofrimento é o que traz a redenção, Deus ama mais os que sofrem mais? Aí você percebe que existem mais coisas na pergunta do que o sentido em que ela colocou. Não é bem que Deus ama mais os que sofrem mais, né? Aqueles que amam melhor tendem a sofrer com mais intensidade. Só que esses que amam melhor e sofrem com mais intensidade, porque trocam os amores da maneira mais adequada, obviamente estão mais próximos de Deus e parecem-se mais com Deus nesse sentido. Porque Deus é a perfeição da ordem, né? E se você ordena os amores menores ao amor maior, então você se aproxima mais da ordem, se aproxima mais de Deus. Então aqueles que sofrem mais corretamente, esses aproximam-se mais de Deus e obviamente Deus os ama mais. Porque existe também, pessoal, a questão do saber sofrer. Que é o seguinte, muitas vezes nós sofremos, mas nós sofremos muita coisa inutilmente. E esse não é um sofrimento que nos traz tanto lucro assim. Não é um sofrimento que nos proporciona tanta proximidade com Deus assim, porque muitas vezes boa parte das nossas angústias é a angústia de conseguir compreender que precisa trocar um amor menor pelo amor maior, mas isso dói demais. E aí dói quando você agarra o amor menor e dói porque você ainda não tem o amor maior, que você já tem consciência que precisa ir atrás. Então você fica no limbo, né? Você no final das contas não tem nenhum nem outro. Isso causa muito sofrimento a gente. Sério, muito sofrimento mesmo. Você já esteve naquela situação em que a tomada de decisão já está muito clara, mas o caminho até tomar a decisão é cheio de angústia porque você não quer tomar aquela decisão que você já sabe necessária. Então o cara não quer fazer. E aí ele nem vai para a situação que ele decidiu ir e nem ele sai daquela situação que ele sabe que precisa sair. Então ele não faz nada. Ele fica com o pior dos dois mundos. Porque por um lado ele abraça o que o faz mal e por outro lado ele não corre atrás daquilo que iria lhe fazer bem e cuja ausência lhe faz mal também. Então ele fica mal desse lado porque não tem um bem maior e fica mal desse lado porque está agarrado com um bem menor.
Aí você fica num ciclo de angústia. Perceba, muitas vezes os nossos sofrimentos, o nosso relacionamento com Deus, ele é basicamente feito disso. E aí a gente costuma atribuir essa angústia a um sadismo divino. Não, não é um sadismo divino. É porque nós estamos presos nesse ciclo, entendeu? A gente quer estar ali porque nós já tomamos consciência disso e nós ainda não possuímos essa presença desse lado. Aí a gente fica mal. Mas ao mesmo tempo a gente não quer sair daqui, que a gente já sabe que precisa, mas a gente não consegue. E aí a gente fica mal por estar aqui também. Esse drama é o drama de um sofrimento vazio, sabe? Que por vezes passamos anos. Em muitas situações da vida a gente passa às vezes alguns anos nesse sofrimento vazio, nessa tensão, entendeu? A gente passa alguns anos nessa tensão. Então, existe além do sofrimento o saber sofrer, que é perceber se esse sofrimento é um sofrimento que lhe faz crescer no amor, ou seja, lhe faz fazer esse caminho, ou é um sofrimento de revolta que faz você se afastar do amor. E aqui nós temos um ponto, que é a questão da vida interior, que muitas vezes nos escapa, né? Quer dizer, a perfeição do sofrimento, ela está ligada com a perfeição da intenção. Porque percebe, minha gente, quando eu digo sofrimento perfeito, eu não estou dizendo assim o sofrimento que dói mais. Não, não é isso. É o sofrimento com mais sentido, certo? Então, imaginemos as dores de um parto. Só para ilustrar o que eu quis dizer com o sofrimento perfeito. Quer dizer, é um sofrimento necessário, inevitável, mas que há muitas maneiras de passar por ele. Só que em todas elas, no caso do parto fica mais fácil a gente visualizar, em todas elas, a mãe dá aquele sofrimento um sentido que nenhuma outra criatura conseguiria dar naquele momento. Quer dizer, qualquer outra criatura que estivesse passando por aquela dor estaria, assim, numa aflição muito superior, numa angústia muito superior, às vezes, do que aquela mãe que está ali na mesa do parto. Conquanto a mãe também esteja aflita, conquanto ela também esteja sentindo muitas dores físicas, o cansaço psicológico, as tensões mesmo da imprevisibilidade daquele momento. Tudo isso está acontecendo com ela, mas sustentando todos esses movimentos de dor, existe uma intenção de amor tão profunda que faz com que ela passe por aquilo, inclusive passe por aquilo várias vezes. Inclusive, chegue um momento em que depois, por mais que ela lembre das dores que passou, ela lembra até com uma certa saudade daqueles momentos do parto, daquele momento em que botou o bebê no colo, naquele momento em que o último movimento muscular foi dado e o bebê saiu. Veja, ela sente até uma saudade desses momentos que foram tão angustiantes, tão dolorosos. Às vezes ela vai ver se faz muito álbum hoje em dia, né? As pessoas que têm posse suficiente para isso conseguem fazer álbuns do parto. Então, sempre tem alguns momentos preparatórios ao parto. Sei lá, fazendo algum exercício físico, alguma coisa com a doula, com a fisioterapeuta, às vezes com o marido ali por perto. E ela olha aquelas imagens e dá saudade daquele momento. Mas naquele momento nós sabemos que ela estava ali em contrações e em dores. Por que é que isso acontece? Porque existe um sentido mais profundo, existe um amor mais profundo sustentando todos aqueles atos de sofrimento. Quer dizer, quanto mais a gente consegue amar certo, mais nós nos tornamos fortes para sofrer da maneira adequada. Vocês conseguem entender isso? Então, existe um nível de sentido que deve ser dado ao sofrimento. Isso aqui é importante também. O sofrer por sofrer, ele não é meritório propriamente. Né? Mas o quanto de sentido você consegue perceber naquele sofrimento e o tanto de amor que você consegue empregar mesmo naquele momento de dor, isso é aproximar-se da perfeição do Cristo, entendeu? É interessante notar, né? Porque eu fico pensando nessa coisa da mãe, assim. Quantos de vocês não, que são mães e pais aí que estão me escutando, sei lá em que momento da vida,
Mas quantos vocês já não viram o filho doente, ou gravemente doente, ou doente de algo mais comum, mas ainda assim em algum sofrimento, e vocês não tiveram a plena certeza que assim, se eu tivesse poder para isso, eu tirava a dor desse moleque e colocava em mim. Sei lá, a criança tá com febre, ela tá com cólicas quando é novinha, naquele choro desconsolado, você diz, meu amigo, se eu tivesse poder de tirar essa cólica e botar em mim, eu passaria esses 2 dias aqui com cólica e ele dormindo. Quantas vezes pais e mães já não tiveram essa sensação? E eu tenho certeza que se, usando o exemplo da cólica, né? Que se você passasse esses 2 dias com essas dores abdominais muito fortes, quando olhasse para o lado e o menininho estivesse dormindo tranquilo no berço, eu tenho certeza que vocês sentiriam um alívio por estar sofrendo. Olha, olha, olha onde eu quero chegar. Um alívio por estar sofrendo. Eu sempre imagino o Cristo na cruz algo semelhante a essa situação, sabe? Um alívio por estar sofrendo, um alívio por estar sendo flagelado e humilhado, um alívio por estar sendo crucificado, um alívio por estar sendo colocado entre dois ladrões e zombado, não pelo amor masoquista ao sofrimento, mas pela certeza de que o filho estaria dormindo tranquilo se aquilo acontecesse. Entendeu? Então, a gente nunca deve olhar o sofrimento desse ponto de vista cristão como uma apologia à dor pela dor. Não é isso. Não é isso. No final das contas, é uma apologia ao amor. É uma apologia à ordem. É uma apologia à perfeição. Entendeu? Não é o sofrimento pelo sofrimento vazio. Não é disto que se trata absolutamente. E aí ela pergunta também, né? Como isso se relaciona com a frase ao que muito é dado, muito será cobrado? Porque se alguém é privilegiado, então ela sofre menos, logo Deus estaria afastando essa pessoa da salvação? Basicamente isso você pergunta, né? Veja, deixa eu botar aqui. Cadê meu bom Deus? Ah, deixa eu colocar aqui a outra. É que eu perdi o. Perdi aqui no computador. Aqui achei. Alguém perguntou assim, ó. Eu lembro que eu vi um comentário aqui. Cadê? Edilane Cristina. Nem sei se ela ainda tá aqui. Porque ela perguntou no início da live. Ela pergunta assim, mas esse dado não seriam saberes? Ah, Edilane tá comentando. Ela perguntou lá em cima, esse dado aí não seriam saberes? Não, Edilane, não necessariamente. Esse dado é tudo que foi dado. Desde saberes, desde a família que você nasceu, os talentos que você recebeu, os talentos que eu digo, o que a gente chama de dons, né? Que você, as habilidades que você recebeu, a, o corpo que você tem, as pessoas que você encontrou, as pessoas que lhe conheceram, o nível de habilidade intelectual que você tem, todas essas coisas são coisas que nos foram dadas. Então, tudo isso é o que se pode enquadrar na categoria de talento, né? Talento era uma medida de peso, né, de ouro. Então, é tudo que aquilo que nos foi dado, tudo aquilo que de precioso nos foi dado, certo? O tempo histórico que você nasceu, quer dizer, uma uma parte do juízo vai ser feita em cima do tempo histórico que você nasceu. Então, certamente, se você é um indivíduo que nasceu no século I em Roma, não será julgado como um indivíduo que nasceu no século XIII, ali onde hoje é a França. Não é, né? Então, no finalzinho ali, ah, depois da queda do Império, e aí você começa o medievo, chegou ali no século XIII, quando as coisas já estão estabilizadas. Veja, se você nasceu ali, também não será julgado como alguém que nasceu em 1918 na Espanha. Então, até o tempo e o lugar em que você nasceu fazem parte do conjunto de talentos que lhe foram dados ao você ser chamado à existência, tá certo? Então, isso daí não é só conhecimento, não, é absolutamente tudo que engloba a sua biografia, beleza? Em nível cósmico, em nível biológico, em nível social, em nível intelectual, absolutamente tudo, certo? E aí ela pergunta, né? Mas se isso foi dado, não vai lhe afastar? Não, a questão não é essa, é que é o seguinte:
Novamente, vamos à intenção. O uso dos privilégios e da tranquilidade, ele é um uso que, se feito com reta intenção, ele vai gerar também no indivíduo um desejo de perfeição que inevitavelmente vai fazer com que ele queira trocar os bens menores pelos bens maiores. Então existem graus de sofrimento que, embora não sejam perceptíveis, porque nós olhamos apenas a condição social, a saúde da pessoa, mas se aquela pessoa de fato estiver buscando o amor maior, ela inevitavelmente vai passar por esse trânsito. Ela inevitavelmente vai ter certos graus de sofrimento. E graus de sofrimento profundos no sentido de que ela vai ter que abandonar até às vezes mais coisas para poder alcançar aquele bem maior. Perceba que quando observamos aquela passagem da escritura do jovem rico, ele era um cara muito bom. Ele era um cara melhor do que todo mundo aqui. Para quem não conhece a história, o Cristo estava passando em um lugar e um jovem foi buscá-lo. E a preocupação daquele jovem era o seguinte: como é que eu, como é que eu me salvo? O que é que eu faço para me salvar? E aí o Cristo diz: ó, você observa os mandamentos, cara. Esse cara é uma adição minha, tá certo? Você observa os mandamentos. Aí ele diz: mas senhor, não é por nada não, mas isso aí eu já tenho observado desde moleque. E perceba, o Cristo não desmente ele. Ele sabia que ele tinha observado desde criança. Isso significa dizer que ele já era melhor do que todos nós aqui. Todos nós. E aí Nosso Senhor diz: é verdade. Então faça o seguinte: você não quer ser perfeito? Vá, venda tudo que você tem. Dê aos pobres e depois me siga. E aí, um dos narradores, que eu esqueci agora qual é o evangelista, notou algo. Porque alguns evangelistas falam desse assunto, né? Notou algo que foi o seguinte: e ele saiu muito triste, porque possuía muitos bens. Veja, o que é essa tristeza? Esse sofrimento da tristeza? É aquele que eu falei na metade da live aqui. Né? De você ficar na tensão entre a perfeição e aquilo que você está apegado. Ele saiu muito triste porque tinha muitos bens. E não era só uma tristeza, sabe? Porque a palavra tristeza é pouco para a que é utilizada mesmo no original. É mais como um ressentimento. É uma tristeza, o significado da palavra no original é uma tristeza mais próxima da revolta, sabe? Uma tristeza mais próxima da mágoa. Então você nota que existia ali um apego muito profundo, inclusive à própria perfeição, né? Havia um apego muito grande e ele sai muito triste, porque tinha muitos bens. Então perceba que nem todos os talentos do mundo foram suficientes para blindar essa pessoa, né, do drama que todos passam. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se o bom Deus deu muito a alguém, e no final das contas ele deu muito a todo mundo, é isso que a galera às vezes não entende, porque nós entendemos como ganhar muito, assim, ganhar muita beleza, ganhar muita saúde física, ganhar muito viço, ganhar muito status social, né? Muitos aplausos, elogios, jantares, carros, pessoas. É isso que a gente entende como ganhar muito. Mas os bens mais fundamentais, embora eles não sejam distribuídos igualmente, mas eles não são armazenados em lugar nenhum, eles estão todos distribuídos. Então, a sua capacidade de perceber o bem e de buscá-lo é o talento mais fundamental. E esse está completamente distribuído entre todas as criaturas humanas que existiram, existem e existirão. Né? Então, no final, todos recebem talentos. Todos recebem talentos. E significa dizer que todos têm a obrigação de multiplicar os talentos. Isso significa dizer que todos têm a obrigação de fazer esse trânsito do abandono dos amores menores para um amor maior, o que significa dizer que, inevitavelmente, todos, caso desejem amar, sofrerão. E se eu não desejar amar, eu sofrerei também. Só que eu terei um sofrimento inútil. Entendeu? Eu terei um sofrimento inútil. Deixa eu ver aqui o outro ponto que ela pergunta.
Se eu não respondi a tudo, pessoal, vocês, por gentileza, vão falando aí, tá certo? Novamente, eu perdi. Minha Nossa Senhora, eu perdi o e-mail da moça. Deixa eu abrir aqui de novo. Peraí. É o 2, né? Certo. Vamos lá. Ela diz aqui, ó, que já sofreu bastante na vida, é, e pelo que ela fala, foram sofrimentos bem razoáveis, para dizer o mínimo, né? Ela disse que já passou por estágio de depressão, de compulsão, que ela não revela qual compulsão aqui, mas já teve. Passou por um aborto na adolescência, abuso infantil, ou seja, teve uma história de sexualidade desregrada e abusiva. Isso muito provavelmente levou à compulsão, a um estado depressivo. Mas apesar de tudo isso ter acontecido em uma determinada fase da vida dela, já faz um tempo que a vida é relativamente tranquila. Então, apesar de tudo isso, ela encontrou um marido bom, ela encontrou uma estabilidade financeira, ou seja, não tem preocupações financeiras, tem uma família saudável, pelo que ela diz aqui, filhos maravilhosos, dois pequenininhos, um mais velho, e a vida dela está muito tranquila. E ela diz que isso meio que a preocupa, porque se o sofrimento ele redime, agora que ela não está sofrendo. Mas veja, aqui é o ponto, não é o volume do sofrimento, novamente, é a intenção. É a intenção, veja, a perfeição do amor que sustenta tudo que nos acontece é o que dá valor a tudo que nos acontece. É aquele que consegue amar mais perfeitamente e se dedicar ao amor mais perfeitamente, esse é quem vence no final, né? Então não é questão se você está mergulhada em dores, numa cama de hospital, toda espetada, ou se você está confortavelmente enterrando os pezinhos na areia e comendo um camarão, tomando cerveja. A questão não é essa. A questão é se você está vivendo tanto uma coisa quanto outra com a intenção reta e com o amor apontando para o lugar adequado. Esse é o ponto, entendeu? Então é muito possível você perder a alma em dores profundas na quimioterapia de um hospital, assim como é muito possível você salvar a alma na aparente tranquilidade de uma casa à beira-mar. Desde que você tenha o amor deslocado em um e o amor bem colocado em outro. Entendeu? Então, fique tranquila, não tenha, é, não tenha nenhum pudor com relação a isso. Aí você diz assim: em momentos tranquilos de nossa vida, devemos nos colocar voluntariamente em situações de desconforto. Veja, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que se colocar em situações de desconforto, porque não há nada de bom que possa ser feito de maneira confortável. Me diga uma coisa boa, uma coisa com sentido, uma coisa duradoura que pode ser feita de modo confortável. Vamos começar pelo corpo. Me diga uma maneira de cuidar do corpo de maneira completamente confortável. De comer certo de uma maneira completamente confortável. Quer dizer, você vai ter a sua alimentação bem regulada, mas você não vai sofrer nenhum desconforto por querer comer porcaria. Não vai acontecer. Vai ser desconfortável em algum momento comer certo. Vai ser desconfortável em algum momento treinar. Vai ser desconfortável em algum momento praticar qualquer atividade física, de qualquer natureza. Vai ser desconfortável você cuidar das crianças. Vai ser desconfortável você estudar. Vai ser desconfortável você cumprir os compromissos aqui se colocou. Vai ser desconfortável você lidar com pessoas que você não gosta. Vai ser desconfortável em alguns momentos você lidar com pessoas que gostam. Perceba que não há nada de bom que possa existir nesse mundo sendo feito em completo conforto. Então você diz assim: devemos nos colocar voluntariamente em situações de desconforto, mas é óbvio, porque a gente tem que estar o tempo todo buscando e tendendo a uma certa perfeição. Eu não estou dizendo que nós devemos o tempo todo estar na noia de sermos perfeitos no sentido moralista, preciso, saiu uma letrinha, o mundo acabou. Não, não é isso. Mas é uma vida que tende à perfeição. É um amigo postou algo hoje que me colocou reflexivo, sabe?
A pergunta básica do vídeo era um vídeo bem feito e tal. Mas eu só fiquei com uma pergunta na cabeça, que era o seguinte: se o resto da sua vida fosse passado do mesmo jeito que você passou o dia de hoje, como seria a sua vida daqui a alguns anos? E eu fiquei pensando nisso. Pô, eu não tinha me colocado essa pergunta desse modo. Se o resto da vida você tivesse se comportado no nível de perfeição que você se comportou hoje, novamente, perfeição não nesse sentido moralistazinho dos detalhes, mas perfeição nesse sentido de tender à perfeição, né? De buscar a perfeição, de buscar fazer as coisas da maneira que elas devem ser feitas. Se os próximos anos fossem compostos de dias em que o empenho para o bem foi o mesmo que você demonstrou hoje, como seriam os próximos anos? Se amanhã você fizesse a mesma coisa que fez hoje, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e assim sucessivamente até dezembro, como seria o seu Natal? Como seria o seu ano novo? Eu fiquei pensando nisso, fiz, rapaz, isso é uma pergunta muito séria. Isso é uma pergunta muito séria. E é algo que nós devemos nos fazer todo dia quando a gente for se deitar, sabe? Porque lembra daqueles sofrimentos inúteis que mencionei quando começamos a conversa? Esses sentimentos inúteis têm muito da resposta dessa pergunta neles. Nem, veja, nem para sofrer a pessoa consegue alcançar um estado de perfeição sem treino, sabe? Então a gente vai construindo um castelo de sofrimento, né? Diariamente. E aí só percebemos o efeito cumulativo da coisa e sofremos pelo efeito cumulativo às vezes. Mas um processo em que gota a gota, tijolo a tijolo, nós estamos construindo ali uma casa de infelicidade e nos fechando nela. E eu fiquei pensando nessa frase, entendeu? E com essa frase eu tento explicar mais ou menos aqui, moça, o que você me perguntou. Essa construção de uma vida melhor, ela é se colocar em situações de desconforto. E aí você pergunta, banho gelado, por exemplo, seria uma coisa adequada, né, para se aproximar de Deus? Eu sei que essa coisa do banho gelado tomou um ar meio sensacionalista, cômico e até perigoso, eu diria assim, na nossa bolha. Por quê? Porque a nossa bolha tem uma tendência muito grande a transformar dicas, a transformar meros instrumentos, meras ferramentas em espécie de valores universais. Então, como está todo mundo muito carente de direcionamento, então qualquer direcionamento que alguém dê toma para esses indivíduos uma norma de mandamento divino. E isso, obviamente, redunda num ridículo sem fim, porque é óbvio que a única maneira de chegar a Deus não é acordando 5 horas da manhã, 5 a.m. Club e tomando banho gelado, né? Óbvio que não. Agora, esses comportamentos, eles são vazios, esses comportamentos, eles não têm efeito algum, aí também já é um outro exagero. Por quê? Quando você está numa vida muito laxa, numa vida sem disciplina, é claro que você incorporar à sua rotina hábitos de disciplina vai ser uma coisa que melhorará a sua vida como um todo. Não porque aqueles hábitos de disciplina têm um peso de um mandamento divino, ou porque sem eles você não conseguiria fazer nada de bom, ou coisa do tipo. Não, não é isso. Mas é que é óbvio, se você está numa vida desregrada, o mínimo de regra que for colocado já lhe auxilia bastante. Então, o que você fala aqui do banho gelado é um nível de regra e de disciplina que tende a auxiliar a pessoa a alcançar um certo grau de compromisso, um certo grau de honradez, através desse exercício simples de se submeter ao desconforto da água gelada, se submeter ao desconforto de acordar no mesmo horário, ou ainda mais difícil, de dormir no mesmo horário. Claro, você diz, isso vai me aproximar de Deus não pela higiene, porque se fosse assim, uma pessoa que morasse num lugar árido e passasse décadas sem tomar banho adequadamente, ele já seria condenado ao inferno, né? Causa da condenação, grude, pá, o selo, né? Esse aqui foi grude. Qual é o castigo no inferno? Passar o inferno tomando banho, né? Não é assim que vai acontecer, entendeu? Não, não é disso que se trata. Mas perceba,
se isso causa um certo desconforto e a sua intenção é exatamente utilizar essa ferramenta como um elemento ordenador da sua vida, então é óbvio que isso, inclusive, tem chance de melhorar a sua vida espiritual. Percebe? Não por mágica da água e do sono e da sensação de desconforto da água fria. Não é isso. Não é por mágica disso. Não é feitiçaria, não é magia. Mas é por conta dessa nota de disciplina que vai ser incorporada à sua vida como um todo. Entendeu? Razão pela qual certos hábitos de oração mais disciplinada fazem muito bem. Né? Certos hábitos em que você junta essa disciplina de horários que causa esse desconforto, que lhe obriga a metrificar melhor o seu dia. Todas essas coisas, elas ajudam muito. Então, sei lá, você fazer um compromisso de missa diária ou de missas ao longo da semana em que você vai ter aquele horário, isso ajuda bastante. Você conseguir fazer um horário para dormir, um horário para acordar, você fazer um horário para comer. Enfim, coisas. Isso são ferramentas, entendeu? Tomar banho gelado, como você diz aqui, isso são ferramentas. Sei lá, estamos aqui na Semana Santa. E você diz, caramba, eu vou fazer um voto de ao longo dessa semana me disciplinar para tomar banho gelado. Aí quando é amanhã na sua cidade, dá, sei lá, uma temperatura baixa que seja. E aí você, caramba, eu me obriguei, eu vou lá e vou fazer. É claro que essa violência feita contra si mesmo, com a intenção reta, ela é algo que lhe melhora. Novamente, não por mágica do ato, mas por esse ato de disciplina, entendeu? Então, sim, essa busca de situações de desconforto, essa busca de uma disciplina adequada, não extremamente rígida, mas adequada ao que você consegue fazer, é algo muito bom, muito salutar, que deve ser feito, inclusive, quando você não está no bem bom. Então, eu estou passando por alguma angústia, Pedro. Vamos usar o seu exemplo, né? Eu sei que é banal, mas vamos usar. Eu estou passando por uma situação de angústia. Mesmo assim, eu preciso tomar banho gelado? Seria interessante tomar? Meu filho, as situações de desconforto, a gente deve buscá-las como elemento de disciplina, independente do nosso grau de angústia momentânea ou de sofrimento. Né? Quer dizer, se a gente tem que tender à perfeição, é em tudo, certo? Então, o que a gente pode fazer para alcançar esse tipo de pequeno desconforto que nos incorpora uma disciplina, que nos incorpora um valor e que tem essa intenção reta de aumentar em nós a ordem, o bem e o amor, é muito bem-vindo e se feito de maneira adequada, porque tem gente que também vai para loucura, né? Então o cara tá lá com febre, acordou com febre, aí, eita, eu tenho que acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado. O cara mora em Santa Catarina, tá 2 graus, a pessoa tá com febre, doente, vai lá tomar banho gelado, ela morre. Então, assim, não, me parece que não foi muito prudente essa sua decisão. Então, tirando essas loucuras, né, as coisas sendo feitas de maneira sóbria, elas têm muito valor. Sobriedade e naturalidade. Essas são as medidas de busca do desconforto, certo? Sobriedade e naturalidade. Ah, deixe-me deixe-me dar uma olhada aqui nas perguntas. Ver se vocês estão perguntando direito. Rapaz, vocês estão conversando só a gota. Dou valor, não tô reclamando não, acho bom. Conversem mesmo, falem mesmo. Estão conversando entre si. Deixa eu ver aqui mais pra frente. Se tiver alguma pergunta lá em cima. Mas eu acho que basicamente isso, né? Estamos em quanto tempo indefectível, Caio? O indefectível cronometrista Caio já disse a lei que estamos em 49 minutos. E eu acredito que é isto, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Realmente espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham gostado. Cris Jordão dizendo 48 minutos, só cheguei agora. Mas vai ficar disponível aí para os assinantes, querida Cris. Então fique sossegado, tá certo? Só dá uma olhadinha lá e tudo vai dar certo. Pessoal, no mais é isto. Printem, falem, comentem da aula de hoje, beleza? Vamos trazer mais gente pro DPA. O objetivo é assim, cada um traz mais dois, que é pra gente procriar a espécie, entendeu? É procriar a espécie DPA. Então cada um traz mais dois aqui pra dentro. Então vocês
comentem, vocês falem, enfim. Venham-se embora. Eu vou até dar um sorriso, Ana, pro pessoal printar. Por gentileza, printem nesse sorriso aqui. Fecha em mim, vai. Perfeito. Então é isto, pessoal. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Cheiro grande, fiquem com Deus e até mais. Valeu.